misturada, viu? Então não sei se você está vazio, se você está médio, se você está cheio, mas no final você vai definir como você está ou como você quer estar. Amém? Glória a Deus. Bom, esse final de semana nós fomos em um congresso profético chamado Alinhamento Profético no Ministério Terra Santa, e nós encontramos com mais alguns pais espirituais que influenciaram na nossa vida, coisa de 20 anos atrás, quando nós começamos a aprender sobre o Ministério Profético, como chamado. Nós chegamos lá no Ministério Terra Santa, ali na Alameda, e fomos estudar, né? Durante mais de 5 anos a gente estava lá direto. Quando chegaram a fazer os cursos lá, os antigos quase todos fizeram curso lá com a gente. E como a vida é, né, cada um do seu lado, a gente tem se reencontrado. Nesse final de semana veio o apóstolo Jéssica, do Ministério Shekinah de São Paulo. E quando eu bati o olho no apóstolo Jéssica, era como se eu tivesse visto ele há 18 anos atrás, do mesmo jeito, com 78 anos de idade. Mesmo tipo de voz, mesma postura, mesma coisa. Um pouquinho de ruguinha, mas para mim eu estava vendo ele 18 anos, 20 anos atrás. E a esposa dele foi que, quando Deus me deu a visão dos lugares altos, altares nos lugares altos, eu contei para eles ali no final do culto, na saída, ia ter um outro congresso com Rony Chaves, apóstolo Rony Chaves, que seria aqui em Maria Paula, dirigido pelo pastor apóstolo Luiz e apóstola Márcia. E ela disse: dá oportunidade para esse pastor falar sobre isso no congresso. E eu tive essa oportunidade há 20 anos atrás aqui em Maria Paula por causa deles. Coisa linda, né? E a gente se reencontrou, eu contei para eles, ficaram muito felizes. E um homem que tinha um profeta poderoso. Ele falou todo o nosso ministério, Moisés, toda a nossa vida, né? Moisés olhava assim para mim: o que é isso? O que é isso? Cada frase encaixava no que a gente está vivendo, no que a gente está pregando, para onde a gente está indo, e confirmando a nossa direção. E saí de lá maravilhado. Que isso, muito obrigado. Tem um montão de gente aqui, mas esse culto foi para nós. Esse culto foi para nós. E ontem fui com a apóstola, hoje de manhã também fui para o culto que ele pregou, só para finalizar. E quando ele subiu hoje para poder pregar, e estendi as mãos para orar por ele, como vocês oraram agora por nós. E eu estendi minha mão, fechei os olhos, olhei para ele, fechei os olhos, e a minha visão deu um boom. Eu saí daquela igreja e saí da terra e fui para o planeta, e vi o planeta de longe, fui muito longe, olhando o planeta Terra com a mão estendida. E eu olhava para ele, olhava para aquilo ali, era como se Deus dissesse: a minha mão está sobre este lugar por causa desse homem de Deus. Eu fiquei absurdado. Que nível de aliança com Deus. Que nível de aliança com Deus. Eu quero isso para mim. O céu confirmar dessa forma, era Deus dizendo: eu estou confirmando daqui, porque eu vi o planeta Terra muito longe e a mão estendida, e eu estava lá dentro daquela igreja. Então, querido, eu quero dizer para você que o que Deus vai fazer na sua vida na terra é porque tem a confirmação do céu. E quando tem a confirmação do céu, não há nada que faça, que aconteça na terra, que possa impedir, a não ser você mesmo. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Como nós podemos viver plenamente o propósito de Deus e não há nada, nenhuma cilada do diabo que possa impedir. Não há uma armadilha de Satanás que possa impedir o propósito de Deus quando você está alinhado com o seu propósito. Alô? Alô? Quando você está alinhado com o seu propósito. Agora, quando você está desalinhado, você está ligado? A própria unção tira você do lugar. Sabe por quê?
Porque ou você anda debaixo da unção, comprometido com ela, ou você não serve para andar com ela. Ela vai matar você. Eu vou mostrar isso para você na Bíblia hoje. Quem quer se alinhar? Então meu tema é alinhamento da paternidade. Diga, alinhamento da paternidade. Qual é o seu DNA? Glória ao nome do Senhor. Antes de ler, eu quero te dizer duas coisas. O DNA de Deus é o fruto do Espírito. Qual é a sua fonte? Onde você está plantado? Jesus disse: eu sou a videira verdadeira. Quem está em mim, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. A sua conduta revela o Espírito que está em você. A sua fonte, que tipo de água você carrega, e o seu fruto mostra em que árvore você está enxertado ou que árvore você pertence. Deu para você entender? Não tem meio termo, não tem desculpa. Sua conduta revela que espírito você tem. Ah, não, é por isso que sua conduta revela que espírito você tem. E quando eu digo conduta, eu estou falando de tudo. Eu estou falando de linguagem, comportamento, roupa. Estou falando de relacionamento, de pessoas. A sua conduta revela quem você é. Qual é o espírito que você tem. Sua fonte que você se alimenta, que tipo de água você carrega. A pessoa está o tempo todo na internet, o tempo todo ouvindo gente que tem até palavra, mas não tem caráter. Ah, não tem nada a ver, não tem nada a ver, vou mostrar para você daqui a pouco. Bebe uma árvore com uma água contaminada e é contaminado por causa disso e carrega uma água contaminada. Por quê? Porque tudo influencia, tudo o quê? Seu fruto mostra que árvore você está enxertado ou que árvore você pertence. O DNA de Deus é o fruto do Espírito. Qual é o fruto do Espírito? Amor, paz, longanimidade, benignidade, paciência, domínio próprio. Você está entendendo, amado? Queridos, guarda uma coisa no seu coração. Não é tempo de ficar buscando os dons sem fruto, não. É tempo de buscar o fruto. Porque o fruto só nasce porque ele está plantado. O dom é emprestado. O dom é emprestado. Mas o fruto é nascido. E o fruto do Espírito só nasce em nós porque o Espírito está no domínio da nossa vida, meu amém? O DNA de Deus é o fruto do Espírito. Uma igreja que tem dons e não tem o fruto do Espírito é uma igreja que carrega uma bomba relógio. Ela vai explodir ou aqui, ou ali, ou lá, ela vai explodir. Porque é o fruto do Espírito que revela o DNA que a gente carrega. O caráter é tão importante quanto a unção. E às vezes mais importante que a unção. Porque alguém com caráter está vestido da armadura de Deus. Alguém com unção, ela te leva, mas ela só te sustenta se você se submeter a Deus pelo caráter, verdade, justiça, santidade. Alguém com unção sem caráter se torna um herege fácil, se torna um manipulador, se torna alguém que só quer ganhar dinheiro, se torna alguém que quer movimentar a vida das pessoas em seu favor, que quer sair por cima, falta de caráter. Mas alguém com caráter, com unção, ele se sujeita a Deus, a obra de Deus, ele voa, e não tem cilada do diabo que possa destruí-lo. Amém? Não tem, porque Deus é quem guarda. Deus é quem guarda. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos lá. Abra sua Bíblia aí em Gênesis capítulo 26, versículo 15 a 24.
eu prezo hoje muito mais do que explodir, é que você entenda. Que você o quê? Que você entenda. Porque a explosão mexe com a tua emoção, mas o teu entendimento atinge o teu espírito, amém? Capítulo 26 de Gênesis, a partir do versículo 15, diz assim: os filisteus entulharam e encheram de terra os poços que os servos do seu pai havia cavado nos dias de seu pai Abraão. Abimeleque disse a Isaque: afasta-te de nós, porque te tornaste muito mais poderoso do que nós. Então Isaque partiu de lá, acampou no vale de Gerar e passou a habitar ali. Isaque tornou a abrir os poços que havia sido cavados nos dias de seu pai Abraão, pois os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e deu-lhes os nomes dados por seu pai. E os servos de Isaque cavaram naquele vale e acharam ali uma fonte de águas correntes. Os pastores de Gerar se desentenderam com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. E ele chamou o poço de Ezeque, pois se desentenderam por causa dele. Então cavaram outro poço, e também se desentenderam por causa deste. Por isso deu o nome de Sitna. Isaque partiu dali e cavou ainda outro poço, e não se desentenderam por causa deste, pelo que ele chamou Reobote, dizendo: pois agora o Senhor nos deu espaço e havemos de prosperar na terra. Depois ele subiu dali e foi para Berseba, e o Senhor apareceu-lhe na mesma noite e disse: eu sou o Deus de teu pai Abraão, não temas, porque estou contigo, e te abençoarei, e multiplicarei a tua descendência por amor do meu servo Abraão. Então Isaque edificou ali um altar, invocou o nome do Senhor. Ele armou ali sua tenda, e seus servos cavaram mais um poço. Então Abimeleque veio de Gerar para encontrá-lo com Isaque, seu amigo, e ficou o chefe do seu exército. Isaque perguntou: por que vieste encontrar-me, visto que me trataste com hostilidade e me expulsaste? Ele respondeu: temos visto claramente que o Senhor está contigo, aleluia. Pelo que dissemos: façamos agora um juramento entre nós e ti, e vamos fazer uma aliança contigo. Tu não nos farás mal, assim como nós não te tocamos, mas te fizemos somente bem, e te deixamos ir em paz. Agora tu és bendito do Senhor. Então Isaque ofereceu-lhes um banquete, e eles comeram e beberam, e levantaram-se de manhã cedo, e juraram um ao outro. Depois Isaque se despediu, e eles se despediram dele em paz. Nesse mesmo dia, os servos de Isaque vieram e deram-lhe a notícia acerca do poço que havia cavado, dizendo: achamos água. E ele deu o poço o nome de Seba. Por isso até o dia de hoje o nome da cidade é Berseba, ou Seba, né? Que quer dizer sete. Quer dizer o quê? Aleluia. Quando Esaú tinha 40 anos, tomou por mulher Judite, filha de Beri, o Eteu, ele continuou prosperando. Pode sentar. Queridos, por que eu fiz essa leitura toda? Para trazer alguns princípios para você. Quando Isaque viu a dificuldade, ele buscou as fontes de seu pai. Lá no versículo 1 diz que, vou ler aqui só para: sobreveio na terra uma fome, além da primeira ocorrida nos dias de Abraão. Por isso Isaque foi procurar Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Então, quando essa fome bateu na terra, Isaque lembrou que seu pai Abraão havia aberto fontes na terra de Gerar. E ele foi até lá buscar as fontes do seu pai. Então diga comigo: a paternidade me dá direito às fontes que o meu pai possui. Posso repetir? Diga: a paternidade ou a filiação me dá direito às fontes que meu pai possui. Isaque era filho de Abraão. Abraão havia aberto fontes, poços de águas. Os anos haviam se passado, mas elas haviam sido fechadas. Mas com aquela dificuldade, Isaque
sabia que tinha direito. Isaac sabia que se seu pai tinha, pertencia a ele. E ele foi lá para poder abrir e pegar a água que lá estava. Eu quero dizer para você que você tem direito às fontes do seu pai. Amém. Deus, Pai físico, Pai espiritual. Você tem a fonte do seu pai. Você tem direito à herança dele. As fontes que o seu pai preparou para você, ela traz suprimento para a tua vida material, emocional e espiritual. Traz suprimento para você nesses níveis. Isaac, quando se viu num aperto, ele lembrou das fontes que o seu pai havia encontrado e foi até lá. A minha pergunta para você é: de que fonte você tem bebido? Qual é a fonte que você tem direito? Pelo DNA que você carrega. O fruto, que tipo de fruto você tem dado na sua vida pessoal, na sua vida emocional, na sua vida espiritual? O fruto que você dá revela quem é seu pai, revela quem você serve, revela de quem você herdou, o que você vive. O fruto que você dá mostra o tipo de árvore que você está enxertado. E se você lembrar dela agora, você diga glória a Deus ou diga misericórdia. Porque você precisa tirar a venda dos teus olhos. Não é a desculpa da tua boca pelo que você não tem, ainda que é, ou ainda não é, que vai mudar as coisas. Mas é o diagnóstico correto e a atitude certa para a direção que você precisa. Se você está na direção certa, continue marchando. Se está na direção errada, pegue meia volta e volta para a direção certa. Se você está bebendo de água contaminada, abandone e vá buscar uma água saudável que te alimente espiritualmente, emocionalmente e materialmente. Amém. Porque essas são as fontes do Senhor. Isaac sabia que o seu pai havia se tornado um homem rico, um homem famoso, de testemunho, de homem de Deus, de príncipe de Deus, que serviu o Senhor. No final, Abimeleque disse: nós vimos que Deus é com você. A forma como você passou pela luta, a forma como você não quis ir para a guerra, a forma como você não quis se vingar dos seus inimigos, como você se esquivou, como você saiu, e Deus continuou a te prosperar, continuou a te prosperar, continuou a prosperar. Nós vimos que Deus está com você, nós vimos que fonte que você bebe, nós vimos o DNA que você carrega, nós vimos o Deus a quem você serve, nós vimos a mão desse Deus sobre você, e nós não queremos problema contigo, porque senão nós vamos arrumar problema com ele, e se nós não podemos guerrear contra ele, não podemos guerrear contigo, então queremos paz contigo, para ter paz com ele, queremos a tua bênção, para que ele nos abençoe também. Você tem direito, mas assim como alguém participa de um banquete, é chamado para comer de tudo que tem na mesa e só come do que quer, assim somos nós. Do banquete que o Pai tem preparado para você, de que você tem comido, de que você tem se alimentado. O filho tem direito a ser suprido pelas fontes de seu pai. Isaac se alimentou da fé de seu pai, plantou e colheu 100% no mesmo ano. Isaac se alimentou da unção do seu pai. O pai dele orou pela mãe dele que era estéril, e ela deu a luz a ele. Aleluia. Ele orou pela esposa dele que era estéril, e ela deu a luz aos seus 2 filhos.
ele se alimentou da fé, ele se alimentou da unção. A fé trouxe suprimento financeiro, a unção trouxe milagre. Diga que você tem se alimentado. Aleluia. Ele se alimentou das promessas de seu pai e entrou na linhagem dos patriarcas. Eu quero dizer para você que aqui tem fonte de água para você se alimentar. Se você é filho desta casa, você tem direito à unção que a gente carrega. Se você é filho dessa casa, você tem direito à fé que a gente carrega. Se você é filho desta casa, você tem direito às promessas que a gente carrega. E se você se alimenta desse fruto, se você bebe desta água, aleluia, você vai caminhar debaixo desta unção, aleluia, e vai prosperar nela. Se você deseja isso, faz alguma coisa, se coloca de pé e dá um grito de júbilo. Está liberado sobre você, aleluia, as fontes, aleluia, que o Senhor nos entregou, as promessas que o Senhor nos entregou. Aleluia, porque nós carregamos uma unção de paternidade para multiplicar o que temos sobre vocês. Nós não trabalhamos com servidão, com escravidão. Você me serve, você me dá mais e me empurra para que eu conquiste mais. Não, aleluia, se você me ajuda aí mais adiante, a porta que eu entrar está aberta para você entrar também. O lugar que eu me sentar está preparado para quando chegar a tua vez, você se sentar também. Aleluia, os lugares por onde nós passarmos está preparado para que você passe também. Aleluia. Assim como Isaac não apenas bebeu da fonte, mas ele andou na unção, na promessa. Assim você deve fazer a mesma coisa e eu também. Quem quer isso para a sua vida? Amém. Ele se tornou patriarca. Quem são os patriarcas? Abraão, Isaac e Jacó. Depois de Jacó são os filhos, as 12 tribos, mas os 3 são reconhecidos como patriarca, porque andaram na mesma fé, beberam da mesma fonte e usufruíram das mesmas promessas. Andaram na mesma fé, beberam da mesma fonte e usufruíram das mesmas promessas. Andaram na mesma fé, beberam da mesma fonte e usufruíram das mesmas promessas. Isso é paternidade. É quando os nossos filhos ficam aqui e eles dão continuidade o que receberam e faz isso com graça e com unção. Por quê? Porque tem direito. Porque tem o quê? Direito. Porque tem direito. Quero dizer para você que nós estamos levantando uma geração de filhos. Amém. Não de escravos desse lugar. Amém. A igreja entronizando o rei está ligada no trono do nosso Pai. Amém. Aleluia. Nós somos seus irmãos mais velhos. Aleluia. Tudo que ele conquistou na cruz é direito nosso. É a nossa herança. Você está entendendo isso? Diga agora. É direito nosso, é nossa herança. Se junte no caminho que nós temos aprendido a andar, ensinado para você, e você vai usufruir de tudo que nós temos usufruído. E alguns vão chegar mais rápido e vão mais longe. Amém? Por quê? Porque quando as próximas gerações vão chegando, a gente já apanhou muito, já sabe qual é o caminho mais acertado e já encurtou mais o caminho para ser feito maior, melhor, mais rápido. Sim ou não? É assim. Melhor, maior ou mais rápido. Nós estamos com muitos planos para que as próximas gerações de pastores sejam mais eficazes, sejam mais rápidos, aleluia, cresçam mais rápido com mais unção. Amém? Aleluia, por causa do DNA. Tem alguém celebrando por causa disso aí? Aleluia. O DNA de Isaac deu a ele uma carreira espiritual segura
e próspero. O DNA de Isaac deu a ele uma vida familiar segura e próspera. O DNA de Isaac deu a ele uma vida material próspera e abençoadora. Isaac foi abençoado espiritualmente por carregar o DNA de Abraão. Foi abençoado emocionalmente e familiarmente por carregar o DNA de Abraão. E foi abençoado materialmente por carregar o DNA de Abraão. As promessas que Deus deu a Abraão, deu a Isaac, deu a Jacó e a sua paternidade. Aleluia. O que você está adquirindo de Deus está sobre a sua vida, desse ministério sobre a sua vida, e os seus filhos vão viver, aleluia, o que você está recebendo aqui e colocando em prática. Seus filhos vão viver essa continuidade, mas você precisa entender e se comprometer com aquilo que você recebeu, para que você passe de forma limpa, a unção limpa. É muito importante que você entenda isso. Hoje nós estamos com pastores de internet, mas não começou agora não. A gente viu isso muito nos lugares onde nós andamos. Nós vimos homens com muita unção que você assustava. E daqui a pouco eles entravam numa ganância, numa arrogância tão grande, num orgulho tão grande que você ficava se perguntando: como que aquela unção, dentro daquela unção tem isso, e dentro disso tem aquela unção. E infelizmente isso é tremendamente possível. Isso é tremendamente possível para quem não deixa que o seu caráter seja tratado. Diante de uma tradição, ciumento, perseguidor, orgulhoso, arrogante, amante do dinheiro, são as misturas. São o quê? As misturas. Gente com nível de sensualidade. Às vezes iam as mulheres pregar em alguns congressos, uma unção poderosa, que olhava para a roupa da mulher, mas tu dizia assim: ela está onde? Ela veio fazer o que aqui? Lembra disso? Ela quer apresentar o que é. Porque parecia que ela estava vendendo a carne dela. E pregava demais. E uma unção tremenda. E a gente não entendia, e ficava se perguntando: que raio é essa? É a mistura da carne com o espírito. É a mistura da carne com a alma. Eu quero dizer para você que o DNA dessa igreja separa o espírito da alma e a alma da carne. O DNA dessa igreja separa o espírito da alma e a alma da carne. O DNA dessa igreja é como que está lá em Hebreus 4:12. A palavra do Senhor é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que espada algum de 2 gumes. Penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenção dos corações. O DNA dessa igreja, ela vai bater de frente com qualquer um que se diz cheio do espírito, mas está cheio de alma, mas está cheio de carne. Por quê? Porque a duras penas nós aprendemos a discernir a diferença entre o que é o espírito puro e o espírito contaminado com a alma e com a carne, que não serve para nada. Não serve para nada. Não serve para nada. E a nossa palavra hoje é: se há mistura em você, não aceite. Queira ser puro no Espírito. Queira ser puro no Espírito. Não queira usar dom nem unção para manipular ninguém nem manipular nada. Não queira usar dom nem unção para dizer que você é, atrair pessoas para si e ficar lá igual pavão.
A glória de Deus. A glória de Deus. O poder de Deus. A honra é de Deus. O louvor é de Deus. A majestade é de Deus. O domínio é de Deus. A glória, a honra e o louvor para sempre. Aleluia. Aleluia. É Ele que tem que ser entronizado. Esse é o nosso compromisso, que o rei seja entronizado onde nós chegarmos. Que o rei seja entronizado, que haja a divisão da alma e do espírito, que haja a divisão da alma e do espírito e da carne, juntas e medulas. Seu corpo tem o seu lugar, por isso você está nessa terra. Mas em primeiro lugar vem o teu espírito. O teu espírito é que tem comunhão com Deus. Quando o homem morreu, ele morreu onde? Ele morreu no espírito. E a carne dele passou a dominar esse mundo que nós conhecemos. O lugar de onde eu e você viemos é o domínio da carne e da alma, o espírito mortificado. Mas esse lugar chamado igreja é o domínio do espírito e a carne crucificada. A carne crucificada e a sua alma debaixo de controle, a sua alma debaixo de domínio, a sua alma debaixo de direção do espírito, para que haja pureza em você. Amém? Para que haja pureza em você. Eu vou mostrar para você essa contaminação. Abra aí, 1 Samuel. Deus está falando com você? Esse número 2 é alinhamento com o seu pai espiritual. 1 Samuel capítulo 10. Versículo 9 a 12. Saul tem encontro com Samuel. Samuel profetiza sobre ele, unge ele e libera a palavra sobre ele. Mas vamos ler a partir daqui. Quando Saul virou as costas, senão vou ter que ler muita coisa. Versículo 9. Quando Saul virou as costas para separar-se de Samuel, Deus mudou o seu coração, e todos esses sinais se cumpriram naquele mesmo dia. Quando eles iam chegando ao monte, um grupo de profetas saiu ao encontro deles, e o Espírito de Deus se apoderou de Saul, e ele teve manifestações proféticas no meio deles. Quando viram que ele tinha manifestações proféticas com os profetas, todos que haviam conhecido antes diziam uns aos outros: o que aconteceu com o filho de Quis? O que aconteceu com quem? Com o filho de Quis. Saul também está entre os profetas? Então o homem dali respondeu: pois quem é o pai deles? De modo que isso se tornou em provérbio: Saul também está entre os profetas. Você pegar o capítulo 10 lá do versículo 1, você vai ver que o procurador de jumenta, que era o procurador de jumenta? Procurador de jumenta perdida, Saul se encontra com Samuel, e Samuel estende a mão sobre ele, profetiza sobre ele e diz que Deus iria levantá-lo como rei. Samuel unge ele e diz: assim vai acontecer, você vai receber pão, você vai sair daqui, vai encontrar com o profeta, vai receber um presente, vai receber pão, E o que nós vemos aqui, quando Saul saiu dali, debaixo de uma paternidade espiritual, debaixo de quê? Debaixo de uma paternidade espiritual, debaixo de quê? Debaixo de uma paternidade espiritual, ele não tinha se aprontado, ele não tinha se quebrantado, ele não tinha sido transformado, mas naquele mesmo dia, aquela unção mudou o coração dele em outro coração. A unção quebra jugo, a unção traz a unção dupla, a unção conduz, a unção mudou o coração dele.
E ele foi no alto do monte, no lugar alto, e se encontrou com os profetas. E os profetas estavam lá, você já viu um maluco no altar ficar assim? Você já conheceu alguém que fica assim? Pois é, eu também. E aí os caras estavam daquele jeito, profetizando. E daqui a pouco Saul entrou no mistério com eles. Ele começou a profetizar. E alguém disse assim: peraí, mas esse camarada não é um filho de 15? Como é que ele está profetizando com os profetas? E o conhecimento da época dizia que só profetizavam com os profetas os filhos dos profetas. Era o DNA profético que trazia unção profética. E agora, como é que Saul estava lá e alguém disse: peraí, ele não é filho de nenhum profeta? Quem é o pai dele então? Catuca teu irmão aí. Fala: desculpa aí, eu tenho que perguntar, mas eu estou olhando para você e não estou identificando com quem você se parece. Quem é teu pai? Ele falou o quê? Pastor Flávio anda por aí, o pessoal diz: você é filho do pastor Jorge, do pastor Jorge? Ele disse: não sei. Aí o pessoal fala: sua voz te condena, seu jeito te condena, sua forma de pregar te condena. Você é filho dele, vai. Escute, meu irmão. A unção espiritual quebra o jugo e te leva a níveis novos. E muitas vezes rapidamente. Olha cá, rapidamente. Amém. Saul entrou num nível profético rapidamente. Saul entrou num nível de honra. Ele recebeu pão, ele recebeu presente, ele entrou num nível de honra rapidamente. Saul foi escolhido como rei rapidamente. A unção abriu porta, rompeu cadeias e colocou ele lá dentro. Mas Saul não teve o seu caráter transformado. Mas Saul não deixou a unção mudar o seu caráter. Ele continuou caçador de jumentas. Ele continuou um jumento. Ele continuou a servir a Deus, mas ele queria glória para si. Ele continuou a ter resultado na posição de rei, mas ele se achou dono das ovelhas, dono da nação, dono da unção. A unção conduziu ele a êxito, a unção conduziu ele à vitória, a unção abriu portas, a unção colocou ele na posição de rei, mas ele não deixou o seu caráter ser transformado. Ele não abandonou o orgulho, ele não abandonou a vaidade, ele não abandonou a maldade, ele não abandonou o erro. E a unção não negocia. Ou você deixa ela te transformar por inteiro, ou ela te tira do lugar. Ou você deixa ela te guiar plenamente, ou ela te derruba no chão. É por isso que você vê muita gente que estava lá em cima e de uma hora para outra está no chão, humilhado, quebrado. Por quê? Porque não deixou a unção transformar o seu caráter. Não quis o caráter de Deus. Qual é o caráter de Deus? Qual é o caráter de Deus? Eu falei no início. O fruto do Espírito: amor, alegria, paz, domínio próprio, mansidão. Não quis o fruto do Espírito. Então escute, meu irmão. Se você não quer deixar Deus mudar o seu caráter, não aceite a unção, porque senão ela vai jogar você no chão. Se você não quiser deixar Deus transformar o seu caráter, não aceite a unção, porque senão ela vai matar você. Saul andou um tempo debaixo daquela unção e não quis. E de uma hora para outra ele começou a ser tão ruim que ele não se doava mais para o lugar onde ele precisava
fatídico, onde o leão chegou, o gigante chegou ameaçando todo mundo. E o gigante falou: dá um homem para guerrear comigo. Você sabe que pela lei da época, quando era desafiado, sabe quem tinha que ir para representar o povo? O rei. Era Saul que tinha que ir. E ele era o maior da galera, grandão, era o único que fazia frente com Golias. E ele se escondeu lá na tenda. Aí Deus enviou um pequenininho, Davi, que já tinha sido ungido. Eu não vou entrar em Davi, não tinha conto de Davi, mas eu não vou entrar não, para poder guerrear no lugar dele. Sabe por quê? Porque se o homem que Deus colocou no lugar perde o compromisso com a função que Deus lhe deu, Deus vai levantar outro para que essa função seja feita e o povo não sofra. E a obra continue, porque a obra não é de homem, a obra é de Deus. Deus deu ao homem uma oportunidade, mas não fez do homem dono da obra. Ele, o dono da obra, é o Senhor. O dono da obra é o Senhor. E a partir dali, Saul só foi caindo, até chegar um dia em que de tantas vitórias, por causa de Davi, quem Deus havia enviado, alguém fez um cântico, o ministério do louvor se levantou lá, o Santo Jesus de poder, e fez um cântico. Saul matou milhares, mas Davi seus 10 milhares. Saul catou uma lança e jogou em Davi para matá-lo. Quando eles ficaram A falta de caráter, ciúme, doentio, possessivo de Saul se manifestou. E ele quis matar Davi, que Deus havia levado para poder dar seguimento no lugar, seguimento à nação onde ele era o rei. Mas ele não queria apenas a posição, ele queria a primazia, ele queria os louvores, ele queria a glória do povo para ele e a glória de Deus para ele. Muitos líderes se perdem porque ele quer o lugar de Deus, ele quer a glória do povo para si, ele quer dominar sobre o povo. E quando a unção leva nessa conquista e ele não se deixa trabalhar, essa unção quebra ele. A Bíblia diz: se nós não nos quebrantarmos e formos uma vez repreendidos pelo Senhor, seremos quebrantados de repente, sem que haja cura. Quebrantado de repente é quebrado. Deus quebrou Saul e trocou ele de lugar. Saul perdeu, em primeiro lugar, a sua sanidade. A bênção de Deus não enriquece, não traz dores. Bênçãos espirituais, emocionais e materiais. Saul continuou na posição de rei, continuou com o domínio material. E a primeira bênção que ele perdeu foi a bênção emocional. Saul ficou como louco, psique. Saul não tinha mais domínio próprio, não tinha o fruto do Espírito. E aí Saul começou a perder o seu testemunho, que por causa de Davi, que não tinha feito nada com ele, ele começou a perseguir Davi. E começou a perseguir todo mundo que apoiava Davi. E matou sacerdotes de Deus. E começou a fazer atrocidades. Se perdeu espiritualmente, emocionalmente, e agora está dando um testemunho terrível. E quando ele não aguentou, ele se matou por um motivo: não deixou a unção tratar o seu caráter, não quis se esvaziar, quis tomar para si o que não era seu e foi tirado do lugar. Quis tomar para si o que pertencia a Deus e foi tirado do lugar. Quando você tem o caráter tratado,
e a unção certa, você é imparável. Aleluia, você é imparável. Aleluia. Quando você tem a unção certa, você é imparável. Eu quero que você olhe para cá, que está escrito aqui, para daqui a pouco. Deus está falando com você? Você já sabe qual é o seu DNA? Sim ou não? Sabe quem é seu pai? Com quem você se parece? Escute. Você está olhando para cá? Amém. Quando alguém é escolhido, como foi Saul, é ungido pelo Senhor. E agora eu vou ler 1 Samuel 10, versículo 1. Então Samuel pegou um vaso com azeite e derramou sobre a cabeça de Saul. Escute, esse é Saul. Vai para cá. Esse é Saul. Samuel pegou um vaso de azeite e derramou sobre Saul. Eu te unjo, diz o Senhor dos Exércitos, para a posição mais alta deste lugar. Tu serás maioral, o rei de Israel. E Saul, que era vazio, ele se encheu. Imagine ele totalmente cheio aqui, tá? Ele se encheu. Aí ele disse: hoje, quando partires, encontrarás 2 homens junto ao túmulo de Raquel, no território de Benjamim e Zelza. Eles te dirão: acharam as jumentas que procuravas, e o teu pai não está mais preocupado com as jumentas, mas anda aflito por tua causa, dizendo: que farei com meu filho? Então passarás dali adiante e chegarás ao carvalho de Tabor, onde 3 homens que estarão subindo para cultuar a Deus em Betel te encontrarão. Um deles levando 3 cabritos, outro 3 pães, outro recipiente de couro cheio de vinho. Eles te cumprimentarão e te darão 2 pães e o que receberás das mãos deles. Depois chegarás à colina de Deus, onde há um posto militar dos filisteus. Ao entrares ali na cidade, encontrarás um grupo de profetas descendo do monte, e na frente deles haverá alguns tocando saltérios, tambores, flautas, harpas, e eles estarão se manifestando como profetas. O Espírito do Senhor se apoderará de ti, e terás manifestações proféticas com eles, e serás transformado em outro homem. Tudo isso aconteceu? Sim ou não? Sim. Agora Saul estava reinando. Você que conhece a história, não dá tempo de ler. Chegou o tempo que ele perseguiu Davi. Até aquele momento que está aqui em 1 Samuel capítulo 15, Saul estava vencendo, mas ele não se deixava tratar o seu caráter. Então Deus o rejeitou. Deus o quê? Deus o rejeitou. A desobediência de Saul, guerra contra os amalequitas. E assim foi. Só que escute, quando ele perdeu a unção de Deus, ele recebeu um espírito de loucura. E ele começou a desatinar. A alma dele entrou em ação. Ciúme, inveja, perseguição, amargura, morte, destruição da reputação. E quem olhava para Saul, um homem ungido, via claramente que ele não era mais o mesmo. Porque assim como o óleo não se mistura com a água, o Espírito não se mistura com a alma. O homem que tem uma unção, mas é a alma dele, é a vontade dele, é a prepotência dele, é a arrogância dele que está no comando, é facilmente identificado.
é facilmente identificável. Mas isso ainda é tolerável. Isso ainda é tolerável. Quando ele entra no nível de perseguição para matar, então é a carne dele que entra em ação. Um pouquinho de perseguição, um pouquinho de tortura, um pouquinho. E aquele ministério, aquela unção, fica uma coisa intragável. Uma mistura. Não se faz mais diferença entre a unção que havia naquele homem, naquele ministério, naquela mulher, naquele ministério, o que é alma, nem o que é carne. Porque o pecado, quando entra, contamina tudo. O pecado, quando entra, contamina tudo. E quem se alimenta de fonte contaminada de água e de pecado, se alimenta de alma e se alimenta de pecado. Se alimenta com aquele nível de lascívia, se alimenta com aquele nível de arrogância, e se alimenta com aquele nível de pecado, e a sua vida fica tão suja por transferência quanto daquela fonte que está bebendo. Se a fonte da paternidade de Isaac e agora de Samuel, paternidade espiritual, em Saul, o levou a ser premiado, a ser escolhido, a se tornar rei e ter vitórias, mas porque ele não deixou a sua alma, o seu caráter ser tratado, a alma foi voltando, foi subindo lugar, e junto trouxe o pecado, e o pecado traz a maldade, a ação do diabo. Mas colocando de pé. E a minha pergunta é, talvez, não é uma pergunta, é uma colocação, talvez você está com a unção certa, mas qual é a medida de alma que está junto dessa unção? Talvez você está com a unção certa, com o DNA certo, mas qual é a medida de alma? A medida de ira, a medida de inveja, a medida de arrogância, a medida errada que está aí. Que está aí. E o pecado entrou, porque quando o pecado entra, só cego quem conhece a diferença é que não vê. Só quem nunca viu uma unção pura é que não identifica que essa é uma unção contaminada. E infelizmente tem gente que se converte no lugar desses, debaixo de uma unção contaminada. E vai contaminando. E vai contaminando. Aí talvez você diga, apóstolo, eu me identifiquei, eu estava assim, como é que eu faço para mudar? A Bíblia diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, ela é mais penetrante que a espada de dois gumes. Já disse esse versículo, penetra até a divisão da alma, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenção dos corações. Se hoje ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Se quebrante, se entregue. O que vai trazer tudo novo é uma palavra simples chamada arrependimento. Confesse seus pecados e deixe. Diga, confessar os pecados. E deixar. Quando você confessa seus pecados e deixa, está olhando para cá?
arrependido diante dele, você reconhece que a unção que está na sua vida está contaminada pela sua alma, contaminada pela sua carne, contaminada pelo pecado, e você vai diante dele dizendo: Senhor, me perdoa, eu errei no caminho, eu me perdi, eu me deixei contaminar, me limpa, Senhor, me lava, me faz novo de novo, para que eu possa voltar à prática das primeiras obras. Então, Senhor, vem com a sua mão poderosa e arranca o que está contaminado e faz de você um vaso novo. Mas agora aquele vaso está vazio, que me encheu. Esse vaso pode estar vazio, mas a fonte, aleluia, continua. Amém. E a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. E a glória da segunda casa, quando você tem coragem de confessar os seus pecados e deixar Deus te quebrar e te fazer novo, Ele te faz um vaso novo e te enche de glória outra vez. Te enche de glória outra vez. Aleluia, você volta a viver plenamente para Ele. Quero te dizer que hoje é o dia de voltar para a fonte certa. Hoje é o dia, aleluia, de ser quebrado e jogar fora o contaminado. Hoje é o dia de voltar para a fonte certa. Hoje é o dia de nova frutificação. O DNA de Deus e na unção do Espírito, caráter mais unção é igual a conquistas inabaláveis, fruto na estação própria e folhas que não murcham. Fruto na estação própria é constância, folha que não murcha é constância. Essa é a promessa do Salmo 1. Bem-aventurado aquele que entendeu o Senhor. Esse Salmo 128. Bem-aventurado o jovem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Testemunho faz diferença entre a alma e a carne e o espírito. Antes do seu prazer está na lei do Senhor, na unção, no caráter, e na sua lei medita de dia e de noite. Este será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não murcham, e tudo quanto fizer prosperará. Aquele que não tem um caráter transformado é ímpio, e o ímpio não é assim. O ímpio é como um moinho que está lá em cima e depois está lá embaixo, porque o vento leva. Coloca no seu coração. Quero dar um tempo para você falar com Deus e adorar a Deus. Pediu perdão, se arrependeu, e o Senhor lhe deu uma nova chance. Lhe deu uma nova chance. O seu erro trouxe consequência na sua família, trouxe. O seu erro trouxe consequência a seus filhos, trouxe. Mas com aquela nova chance, ele permaneceu na presença
transforma. O louvor vai se levantar outra vez. Se você quiser se colocar de joelhos, se coloque de joelhos. Se você quiser vir no altar, venha no altar. Se você quiser se quebrantar, se quebrante. Aleluia. No final, nós vamos liberar sobre você uma unção. Você vai fazer uma fila de pastores dessa igreja, vai medir sua cabeça. Aí você diz: apóstolo, o Senhor disse: se eu estou pronto para mudar meu caráter, não deixa eu ser ungido. Aleluia. Essa unção não é para ministério. Essa unção é para guardar a sua mente, para guardar a sua cabeça, para que você viva um novo tempo. Para que você viva um novo tempo. Essa unção é de paternidade, para proteger você debaixo da nossa unção. Para proteger você debaixo da nossa unção. Aleluia. Até que o seu caráter seja tratado para a boa obra que Deus chamou você. E você nos dê poderosa alegria de você ser levantado onde você estiver. Aleluia. E as pessoas disserem: eu conheci fulano, eu conheci ciclana, eles têm a unção da DNA, eles são seus filhos, eles estão tocando fogo naquele lugar, eles estão tocando fogo em tal lugar, em tal cidade, eles estão